Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar Dia da Alimentação, a importância do que comemos. Sem mais demoras, vou já passar a palavra à senhora vereadora Sílvia Vítor, que vos irá dirigir algumas palavras. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Wanda. Cumprimento em primeiro lugar o Dr. Bruno Santos, aqui em representação da DECO Proteste, a quem agradeço desde já esta parceria com a Câmara Municipal da Zambuja e, na sua pessoa, cumprimento toda a equipa da DECO que tem estado ao nosso lado nesta iniciativa. Agradeço a colaboração da doutora Sofia Mendonça, anfitriã desta tarde, e também das técnicas da autarquia, nomeadamente a doutora Catarina Cunha, e cumprimento também todos os que assistem a este webinar. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Alimentação, com o intuito de alertar e consciencializar a opinião pública para questões globais relacionadas com a alimentação e a nutrição. A par de uma boa alimentação, é fundamental a prática de atividade física regular e, nesse sentido, a Câmara Municipal tem à disposição de todos os seus municípios, gratuitamente, um gabinete de avaliação da condição física e da saúde no complexo de piscinas da Zambuja. E foi na sequência da existência deste gabinete que as técnicas de atividade física consideraram importante estabelecer esta parceria com a DECO para complementar o trabalho que desenvolviam no gabinete, aliando a importância da atividade física à importância de comer bem. Assim, quem recorre aos nossos serviços de avaliação da condição física receberá um livro da DECO sobre a temática da alimentação. Para assinalar este dia, além deste webinar, o município irá divulgar alguns vídeos nas redes sociais sobre exercício físico e alimentação, preparados pela nossa equipa de desporto, educação e saúde e ação social. E para finalizar, todos os nossos alunos de pré-escolar e primeiro ciclo receberão um livro intitulado Alimenta-te sem porquês, regressa às aulas sem Covid, uma oferta da Gertal, a empresa que explora os nossos refeitórios escolares. Habitualmente neste dia costumamos abrir todos os nossos refeitórios aos pais encarregados de educação, mas lamentavelmente e devido à situação pandémica do país e aos planos de contingência adotados nas escolas, este ano não foi possível realizar esta atividade. E para terminar, quero deixar-vos uma reflexão. Hipócrates, um escritor grego, por volta do ano 500 a.C., escreveu o Tratado do Regime e diz o seguinte: se for possível achar para cada natureza individual uma medida de alimentos e uma proporção de exercícios sem excesso, nem para mais nem para menos, teremos um meio exato de manter a saúde. E com este pensamento passo a palavra ao Dr. Bruno Santos. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à Câmara Municipal de Zambuja, na pessoa da Sra. Vereadora Sílvia Vítor, o entusiasmo e a amabilidade com que acolheram desde a primeira hora o repto para realizarmos esta sessão de hoje, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação. É de facto um gosto enorme ter-vos como parceiros e podermos estar aqui hoje, efetivamente, com uma autarquia tão dinâmica como é a Câmara de Zambuja nesta área. Gostaria de agradecer também a todos os inscritos pela amabilidade e pelo interesse manifestados. É um gosto, efetivamente, estarmos também com os consumidores. A alimentação é, para nós, uma das áreas mais importantes da nossa atividade. E, como alguém dizia recentemente, e na linha da citação de Hipócrates que a senhora vereadora fez, uma alimentação correta, aquilo que nós comemos, é uma espécie de uma primeira vacina para uma vida mais saudável. Então, se aliado a um exercício físico adequado, os resultados ainda serão melhores para as pessoas. Eu vou passar daqui a pouco a palavra à minha colega Sofia Mendonça, que é engenheira alimentar e que tem muitos anos de experiência na área da alimentação. Ela é a coordenadora de uma grande parte dos testes que fizemos até hoje e de estudos na área alimentar e conhece, eu diria, como poucas pessoas dentro da DECO Proteste, realmente tudo o que temos feito nesta área e tudo o que temos feito também, por exemplo, em colaboração com várias organizações do nosso país, desde a Direção-Geral da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, etc. Temos aqui, de facto, um vasto trabalho feito também na área da alimentação.
Aliás, se quiserem saber um pouco mais sobre a DEC Proteste e ficarem a conhecer-nos um pouco melhor também, teremos muito gosto em encontrar-vos em deco.proteste.pt e lá poderão ter uma visão mais detalhada e mais extensa também sobre as cerca de 20 grandes áreas em que a DEC Proteste intervém na sociedade portuguesa. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Sra. Vereadora e Câmara Municipal de Zambuja, e passo então a palavra à minha colega Sofia Mendonça. Sofia. Muito boa tarde, bem-vindos a todos ao nosso webinar, hoje subordinado ao tema da importância do que comemos. Eu hoje trago-vos alguns temas que vou abordar na minha apresentação e vamos começar por falar em nutrição, a alimentação saudável, quais os seus princípios e como conseguir fazê-la. Falaremos ainda de algumas dicas de poupança, nomeadamente ao nível das compras, mas também em casa, para tornar a nossa alimentação económica. Faremos ainda a ligação entre a alimentação saudável e a sustentável, vendo que, através da adoção de alguns comportamentos, podemos tornar a nossa alimentação também amiga do ambiente, e passaremos de seguida à rotulagem, porque só sabendo ler corretamente o rótulo e fazendo uma correta interpretação é que vamos também poder fazer escolhas mais saudáveis. E, por fim, trago-vos ainda alguns mitos alimentares. Hoje em dia, com a passagem da informação rápida, muitas vezes surgem ideias pré-concebidas acerca da alimentação que são difíceis para o consumidor muitas vezes saber se são verdade ou mentira. E, nesse sentido, trago-vos cá algumas para nós tentarmos desmistificar. Ora, comecemos então pela alimentação. Hoje em dia sabemos que uma boa alimentação é fundamental enquanto promotora da nossa saúde. Os excessos que muitas vezes praticamos, quer ao nível da ingestão excessiva de gordura, de sal e de açúcar, podem muitas vezes contribuir para o aparecimento de doenças, nomeadamente a obesidade e a diabetes, só para referir algumas, e daí que seja tão importante adotar e apostar numa alimentação saudável. E esta aposta deve começar logo cedo, quanto mais cedo melhor. E o que é a alimentação saudável? A alimentação saudável pode parecer um clichê, mas a alimentação saudável é aquela que assenta em 3 grandes pilares, que são estes aqui que vêm. Por um lado, é uma alimentação completa, uma alimentação variada e uma alimentação equilibrada. Uma alimentação completa porquê? Porque não exclui nenhum grupo nem nenhum alimento. Variada precisamente porque permite a substituição e a alternância entre alimentos do mesmo grupo. E equilibrada porque, desde que se respeite as porções e as recomendações para a alimentação diária, vamos conseguir dar ao nosso organismo todos os nutrientes de que precisa. Vejamos então como fazer uma alimentação saudável. Ora, a Rota dos Alimentos dá-nos orientações importantes precisamente para praticarmos uma alimentação saudável. Este instrumento de educação alimentar foi desenvolvido em Portugal e existe já há vários anos. Certamente todos já a viram. O seu aspecto circular pretende assemelhar-se à forma circular do prato, que vulgarmente levamos às nossas refeições, e vemos que ela está dividida em 7 grupos de alimentos. 7 grupos de alimentos com diferentes dimensões. E é precisamente esta diferença das dimensões que nos vão indicar a proporção de peso com que cada um dos alimentos deste grupo deve estar presente na nossa alimentação diária. Vejamos um bocadinho em mais pormenor. Ora, como veem, aqui pelas percentagens, isto é a percentagem do peso daquele grupo alimentar na nossa alimentação diária. E dependendo do tamanho de cada grupo, incentiva-se um maior consumo dos alimentos pertencentes aos grupos de maior dimensão e, pelo contrário, um menor consumo daqueles que se encontram nos grupos de menor dimensão. Como veem aqui, por exemplo, o maior grupo é o grupo dos cereais e derivados, com 28%, os hortícolas com 23% e as frutas com 20%, só para referir os maiores. E os menores, como veem aqui, serão os óleos e as gorduras, que só devem pesar 2% na nossa alimentação. Ora, cada um dos grupos apresenta funções e características nutricionais específicas e é por essa razão que todos eles devem estar presentes na nossa alimentação. Mais uma vez, ela é completa precisamente porque não exclui nenhum grupo de alimentos da roda. E dentro de cada grupo são reunidos alimentos que são nutricionalmente semelhantes e por isso podemos e até devemos substituir regularmente uns pelos outros, precisamente para garantir a tal variedade que também dissemos que é parte da alimentação saudável. E para garantir o equilíbrio? Para garantir o equilíbrio
temos que respeitar o número de porções que são recomendadas para cada um dos grupos. E este número de porções, como veem aqui, por exemplo, no caso dos cereais e derivados, temos aqui 4 a 11 porções por dia, os hortícolas e a fruta 3 a 5 porções por dia, portanto, normalmente apresentam-se como um intervalo, porque dependem das necessidades energéticas de cada um de nós. Assim sendo, saiba que as crianças de 1 a 3 anos devem se guiar pelos limites inferiores deste número de porções, os homens ativos e os rapazes adolescentes pelos limites superiores, e a restante população pode orientar-se pelos valores intermédios, portanto, pelas porções intermédias indicadas aqui na roda. E por fim, no meio e não menos importante, temos a água. E porquê a água deve ser a bebida de eleição, deve ser de facto a bebida que nós privilegiamos. E porquê, por um lado, nós próprios somos compostos maioritariamente por água, portanto é muito importante mantermos a hidratação do nosso corpo, e a água que nos advém dos alimentos não chega. Portanto, em complemento a essa água que vem da nossa alimentação, devemos também beber pelo menos 1,5 litro de água por dia. As recomendações da roda variam entre 1,5 litro e 3 litros, mas pelo menos 1,5 litro de água por dia são as recomendações que a roda nos diz. E o que é que não cabe no âmbito da roda dos alimentos? O que é que não cabe na roda dos alimentos? São precisamente aqueles alimentos que são ricos em açúcar, em sal e em gordura. Ou seja, fornecem muitas vezes uma grande quantidade de energia, sem por isso serem interessantes do ponto de vista do aporte vitamínico ou de minerais. E por essa razão devemos deixá-los para dias de festas e devemos reduzir o seu consumo. As bebidas alcoólicas também não fazem parte da roda dos alimentos e são, naturalmente, totalmente desaconselhadas quando estamos a falar de crianças, adolescentes, grávidas e aleitantes. No caso dos adultos, o seu consumo deverá ser moderado e ter sempre em atenção que, se não bebe habitualmente, não é por isso que, naturalmente, deverá começar a fazê-lo na sua alimentação. E no âmbito de um estilo de vida saudável, não podíamos deixar de falar da prática da atividade física. Aliado à alimentação saudável, é importantíssimo praticarmos pelo menos 30 minutos por dia de atividade física. Isto, claro está, para manter uma boa saúde. E podem-se perguntar se haverá necessidades diferentes consoante quem pratica a atividade física face à população em geral. E eu diria que, em termos alimentares, para a maioria da população, essa população pratica geralmente exercício físico, quer por razões de lazer, quer ainda por razões de emagrecimento. E não há, por isso, necessidade de fazer uma alimentação diferente. Ou seja, as regras da alimentação saudável são aquelas que aqui vimos e que são as que estão preconizadas pela roda. Só no caso de atletas ou de esportes de alta competição é que eventualmente se poderá justificar alterações na nossa alimentação, mas para a nossa população, que infelizmente até sofre de um grande grau de sedentarismo, o mais importante mesmo é praticar atividade física e não pensar em necessidades diferentes em termos alimentares. Não posso deixar ainda de referir mais uma vez a importância da hidratação, ou seja, depois do treino e para evitar a desidratação devemos beber água. Esta água basta ser uma água simples, apenas em caso de, eventualmente, exercícios mais prolongados, poderá, por exemplo, juntar um pouco de sal à água e umas gotas de sumo de limão ou sumo de laranja para tornar o sabor mais agradável, mas a água simples, de uma maneira geral, podemos dizer que é suficiente. Se quiserem uma fórmula que a Organização Mundial de Saúde sugere, uma fórmula eficaz e barata, ela é misturar precisamente 1 litro de água com 2 colheres de sopa de açúcar, algumas gotas de sumo de limão e uma colher de café de sal. Claro está, isto é sempre uma opção bastante mais económica e é uma melhor alternativa às bebidas desportivas, por exemplo, que encontra no mercado e que levam a que faça mais alguma despesa. Tudo isto temos que compor as nossas refeições. E como é que nós devemos fazer? Vejamos aqui o exemplo do almoço ou do jantar. Um almoço ou jantar equilibrado, quando estivermos a compor o nosso prato, devemos ter em atenção que metade do prato deve ser ocupado por legumes cozidos ou salada, ou seja, metade do prato, 50%, deve ser composto por vegetais. Da outra metade que sobra, 25% deve ser guardado, ou 1/4 deve ser guardado para o acompanhamento, portanto, ou para as batatas, para a massa ou para o arroz, que são essencialmente fornecedores de hidratos de carbono, e o outro quarto à fonte proteica, ou seja, à carne e ao peixe, que, por sua vez, devemos alternar entre refeições, entre o almoço e o jantar. Portanto, tenham isto em atenção. É uma regra simples
fácil, visualmente muito eficaz e que vai estar a contribuir para que façamos das nossas refeições mais saudáveis e equilibradas. E não quero deixar de referir ainda alguns conselhos, em particular sobre os nutrientes que maior impacto negativo podem ter na nossa alimentação e que são as gorduras e os açúcares. Nesse sentido, e começando pelas gorduras, devemos ter o cuidado de limitar a ingestão das gorduras saturadas, reduzindo por isso o consumo de carnes vermelhas, preferindo sempre as carnes brancas, como a carne de aves ou a carne de coelho. Devemos também, na ótica da redução das gorduras saturadas, também limitar o consumo de produtos de charcutaria. Em relação ao peixe, devemos consumir várias vezes peixe por semana e privilegiar o consumo dos peixes meio gordo e gordo pela sua maior riqueza em ômega 3. Podem optar, por exemplo, pelo salmão, pelo atum, pela cavala, pela sardinha. A variedade, mais uma vez, é importante fazer e estes peixes, sendo mais gordos, vão dar um maior aporte, uma maior quantidade de ácidos gordos poliinsaturados, em particular os ômega 3. Para cozinhar devemos optar pelo azeite, é a gordura por excelência, mas outras gorduras vegetais, nomeadamente o óleo de milho, o óleo de girassol ou de amendoim, são também boas opções e serão sempre mais saudáveis do que recorrermos, por exemplo, à banha. No pão, prefira sempre os cremes para barrar vegetais ou as margarinas vegetais, em detrimento da manteiga. Se gostar, pode também optar pelo azeite. E, relativamente aos laticínios, prefira sempre os meio gordo ou magro, em detrimento dos laticínios gordos. Não há necessidade de optarmos por aqueles que são mais gordos, nomeadamente em termos de, só para vos dar um exemplo, em relação ao leite, não é pelo teor de gordura diferente que vamos ter diferente aporte em cálcio, ou seja, podemos perfeitamente optar por uma versão mais magra ou meio gordo, porque o cálcio continua a ser fornecido da mesma forma. E, por fim, chamava a atenção das gorduras escondidas. E as gorduras escondidas são aquelas que muitas vezes aparecem em alguns produtos pré-embalados e, se consultar o rótulo, e mais à frente vamos falar na rotulagem, vai ver que provavelmente vai encontrar teores mais elevados do que aqueles que frequentemente estará à espera nestes produtos. Relativamente aos açúcares, que foi outro nutriente que vos falei que devemos ter em atenção, ele pertence ao grande grupo dos hidratos de carbono, e os hidratos de carbono devem ser o nosso combustível de eleição. Mas existem diferentes tipos de hidratos de carbono. Temos os hidratos de carbono complexos e os hidratos de carbono simples. E devemos privilegiar sempre os hidratos de carbono complexos, porque eles têm uma absorção e uma subida do açúcar no nosso sangue mais lenta, o que nos vai também dar uma sensação de saciedade mais prolongada. E onde é que encontramos estes hidratos de carbono? Encontramos precisamente na massa, no pão, nos cereais integrais, no arroz, nas batatas e também nas leguminosas. Já os hidratos de carbono simples, que são aqueles que conferem um sabor açucarado, adocicado aos alimentos, tal como o açúcar que nós juntamos ao chá ou ao café, são aqueles que nós devemos limitar o consumo. E convém lembrar que muitos alimentos que ingerimos contêm muitas vezes apenas açúcar adicionado. Ou seja, nem sequer é o açúcar naturalmente presente, como acontece na fruta e no leite. Estamos a falar, por exemplo, de produtos de pastelaria, aperitivos doces, refrigerantes, néctares. E, portanto, mais uma vez aqui chama a atenção para a importância de consultar os rótulos para conhecer precisamente quais os açúcares que estão escondidos nos alimentos. Ainda do ponto de vista da nossa saúde, é importante nós falarmos do sal e como reduzir o seu consumo. Constituído por sódio e por cloro, o sal é a principal fonte de sódio na nossa alimentação e é este o componente que pode trazer malefícios para a nossa saúde, nomeadamente ao nível da pressão arterial. Saibam que a Organização Mundial de Saúde aconselha um consumo de sal inferior a 5 gramas por dia e, portanto, devemos ter em atenção não só o sal presente nos alimentos transformados, mas também o sal que nós utilizamos na confecção no nosso dia-a-dia. Portanto, relativamente aos produtos transformados, modera o consumo, por exemplo, dos aperitivos, da charcutaria, do queijo, alguns molhos. Mais uma vez, chama a atenção para a leitura dos rótulos para ter ideia da quantidade de sal que está constituída neste alimento, mas nós em casa também, quando estamos a confeccionar, existem alguns truques que podemos usar para reduzir ou mesmo eliminar o uso do sal. E eles passam por coisas tão simples como temperar com ervas aromáticas, com especiarias,
Não levar o saleiro à mesa é um bom truque. Temperar as saladas, por exemplo, consumo de limão, o nosso paladar vai se adaptar rapidamente e vamos certamente contribuir para melhorar a nossa saúde. Mais uma vez, e à semelhança do açúcar e da gordura, chama a atenção para o sal escondido. Muitos alimentos contêm e nós conseguimos ter essa informação através de uma leitura atenta do seu rótulo. E será que uma alimentação saudável não pode ser uma alimentação económica? Existe muito esta ideia e por isso nós temos aqui algumas dicas para o ajudar precisamente a poupar na alimentação. E vejamos já de seguida algumas dicas ao nível das compras. Ora, a regra, desde logo, é levar a lista de compras. Levar a lista de compras e cumpri-la rigorosamente. Só assim é que nós vamos conseguir evitar andar a passear pelos corredores e cair na tentação de colocar no carrinho produtos de que realmente não precisamos. Outro truque é não ir às compras com fome. Caso contrário, tudo nos vai parecer mais apetitoso, vai se tornar tudo irresistível e mesmo aquilo que não precisamos vai encontrar o seu caminho para dentro do nosso carrinho de compras e lá está, vai tornar a nossa conta no final mais cara. Se puder também, e isto eu sei que nem sempre é possível, mas se puder, não leve consigo as crianças quando andar às compras. Sabemos todos nós que elas infelizmente têm o dom de precisar de tudo, o que é supérfluo e portanto, mais uma vez, não vamos conseguir resistir ou mais dificilmente resistimos a colocar mais algum produto que não precisamos no nosso carrinho. Ao nível dos produtos que estão à venda, é sempre uma boa ideia aproveitar as promoções porque isto vai ajudar a economizar. E nesse sentido devemos sempre verificar o prazo de validade. De uma maneira geral, é importante consultar o prazo de validade e no caso das promoções também, unicamente para ter a certeza que vamos conseguir consumir o produto todo antes de ele expirar. Porque senão, lá está, esta poupança ia se tornar em desperdício. Finalmente, outra recomendação que vos trago é, por um lado, optar por produtos de marca de supermercado. Os nossos testes têm revelado que, em termos de qualidade, eles estão muito ao nível dos produtos de marca de representante, com a vantagem, obviamente, de terem um preço bastante mais apetecível, bastante mais económico. E saiba ainda que, além de mais nutritivos, optar por produtos da época é também optar por produtos mais baratos. Eles, quando estão fora da época, vão ser sempre mais caros. Portanto, aqui há algumas dicas ao nível das suas compras. E em casa? Em casa, poupar consegue-se conservando corretamente os alimentos quando chegamos a casa. Quer seja na despensa, quer seja no frigorífico ou no congelador, devemos arrumar de imediato os alimentos corretamente e terem atenção que o frigorífico está bem regulado. Saiba que, relativamente às refeições que nós já temos feitas, as sobras devem-se guardar no frigorífico por um máximo de 3 dias. Se vir que por acaso não vai conseguir consumir durante este prazo, o ideal então será congelar para mais tarde utilizar e ainda conseguir fazer uma refeição com eles. Algumas frutas também são capazes de acelerar o amadurecimento da restante fruta, é o caso da banana e da maçã, que por libertarem etileno podem ter esta ação sobre as outras frutas, e um truque simples é guardá-las numa fruteira separada para isto não acontecer. Quando estivermos a arrumar, ainda para poupar, tenham cuidado na arrumação a guardar os alimentos com um prazo de validade mais perto do final à frente, isto para nós escoarmos em primeiro lugar estes produtos e assim não os desperdiçar e conseguir consumi-los ainda dentro do seu prazo, e saiba também que o prazo de validade não é válido para os produtos depois de aberto. Portanto, depois de abertos temos que ter em atenção que o consumo deve ser relativamente rápido porque os produtos começam-se a degradar e tornam-se mais vulneráveis. Claro está que confeccionar as refeições para consumir, quer em casa, quer para levar para o trabalho ou para a escola, é claro que está outra forma de nós economizarmos. Nós, se for nosso associado, sugiro, e se tiver 100 ideias, nós temos um e-book com receitas saudáveis para 4 pessoas e que não custam mais do que 5 euros. Portanto, é fácil economizar, é fácil fazer refeições económicas e ainda assim elas serem saudáveis. E em relação às sobras, não falta imaginação quando se trata de as reaproveitar. Desde logo, por exemplo, os legumes feios, podemos sempre incorporá-los na confecção das sopas. O pão duro, podemos fazer croutons
e juntá-los às saladas para enfeitar, até aos mais óbvios, como fazer o empadão com as sobras da carne. Enfim, as hipóteses são inúmeras, dê largas à sua imaginação, que vai ver que vai conseguir poupar, vai conseguir transformar ingredientes de receitas anteriores em novos pratos tão saborosos como os anteriores. E será que uma alimentação saudável é incompatível com uma alimentação sustentável? Não. A verdade é que nós podemos ter uma alimentação saudável e sustentável. E para ser sustentável, basta respeitarmos as proporções das diferentes fatias da roda dos alimentos. Ora, a alimentação sustentável nós sabemos que privilegia o consumo de mais de frutas, legumes, cereais e leguminosas, ou seja, produtos de origem vegetal. E se repararem, 75% dos alimentos da roda dos alimentos já são alimentos de origem vegetal. Portanto, ao seguir estas recomendações, já estamos a ser sustentáveis. Isto não significa que não se coma carne, atenção, a carne também tem o seu lugar, mas, mais uma vez, temos que respeitar as proporções e as quantidades recomendadas pela roda. Muitas vezes consumimos carne em demasia e, em vez de privilegiarmos, por exemplo, a fruta e os legumes. Portanto, ao seguirmos as recomendações da roda, não só estamos a fazer uma alimentação saudável, mas estamos também a reduzir o impacto da produção de carne e da indústria das pescas sobre os solos, sobre a água e sobre a biodiversidade. E ser sustentável significa também privilegiar os produtos da época. Isto é outro comportamento que facilmente podemos adotar. Nós temos no nosso site um calendário como este que aqui estão a ver, com a fruta e os legumes da época, onde conseguimos saber em cada mês quais é que são as frutas e os legumes que são próprios desse mês, bem como se abrirmos cada uma das fichas, sabemos a sua época de consumo, bem como alguns benefícios nutricionais e ainda conselhos de conservação e de consumo. E por fim, não podíamos deixar de falar em reduzir o desperdício alimentar quando falamos em alimentação saudável. O combate ao desperdício alimentar é fundamental para quem se preocupa com a alimentação sustentável. E, como verão nos pontos deste slide, já abordámos muitos ao longo desta comunicação, porque felizmente todos eles estão interligados. É o caso do aproveitamento das sobras, que vai minimizar o desperdício, é o caso da correta conservação dos alimentos, bem como a leitura dos prazos de validade. Por fim, reduzir o tamanho das porções, quando nos servimos, também vai ajudar a reduzir o desperdício. Ao pormos menos no prato que não comemos, menos vai para o lixo. Portanto, não se esqueça destas 7 dicas para combater o desperdício alimentar, porque combater o desperdício alimentar é também fazer uma alimentação mais saudável e sustentável. Saber ler os rótulos e interpretá-los corretamente é importante para fazer escolhas alimentares saudáveis. Trago-vos agora algumas informações acerca da rotulagem alimentar, bem como da literacia. Ora, costumamos dizer, muitas vezes, que o rótulo é como o antigo bilhete de identidade dos alimentos. Hoje em dia já não temos o bilhete de identidade, temos o cartão do cidadão, mas a analogia mantém-se porque os rótulos dos alimentos vão nos dar informações valiosas sobre aquilo que vamos comprar e por isso devemos sempre consultá-los no momento da compra. Mas existem muitas informações no rótulo. Há informações que são obrigatórias, há outras que são facultativas e vejamos aqui só as mais importantes que devem terem atenção. Em primeiro lugar, destacaria a lista de ingredientes. Além de, na lista de ingredientes, encontrarmos por ordem decrescente os ingredientes que constituem o alimento, hoje em dia é obrigatório virem destacados os ingredientes capazes de causar alergias ou intolerâncias alimentares. E esta indicação, ou este destaque deve ser dado, ou como veem aqui neste exemplo do rótulo, ou através de uma letra a negrito, pode ser sublinhado, pode ser em itálico. Essa opção é dada a cada fabricante. O importante é destacar para o consumidor ter acesso a essa informação e saber de imediato se tem algum ingrediente que ele não pode consumir. É também na lista de ingredientes que aproveito para dizer que podem ter acesso à lista dos aditivos que são utilizados, caso assim seja. Outra informação importante são os conselhos de conservação. Quando existem condições especiais de conservação, em particular após a abertura do produto, é no rótulo que devemos que elas aparecem indicadas e que os fabricantes as colocam. Portanto, como no exemplo que vimos aqui, temos conservar em local fresco e seco, mas uma vez aberta,
conservar no frigorífico e consumir dentro de 3 dias. Portanto, isto são informações que devemos sempre procurar nos alimentos quando estamos a consultar o seu rótulo. Relativamente às alegações, as alegações nutricionais e as alegações de saúde, aqui trago-vos alguns exemplos de alegações nutricionais, embora não sejam menções obrigatórias do rótulo, a verdade é que muitas vezes aparecem nos rótulos. E temos aqui estes exemplos: sem adição de açúcares, contém açúcares naturalmente presentes, fonte de vitaminas ou de minerais, o rico em fibra, tudo isto, o leite, os produtos light, tudo isto são alegações nutricionais e que muitas vezes surgem nos rótulos. E felizmente existe legislação que regula e define que condições devem ser cumpridas nos alimentos para se poder utilizar estas alegações. No entanto, o que não está definido é em que alimentos é que eles podem ser utilizados. E, portanto, aqui entra o nosso espírito crítico. E é aí que nós devemos pensar: atenção, eu estou aqui a ver, eu vou comprar um bolo ou uma bolacha só porque diz que é rico em vitaminas ou é rico em cálcio? Faz sentido? Ou será preferível eu consumir mais frutas e legumes que me vão dar quer as fibras, quer as vitaminas e minerais de que eu preciso? Portanto, atenção, não se deixe convencer por estas alegações, que muitas vezes funcionam como motivos de compra, mas tenha esta reflexão: será que faz sentido este produto fazer estas alegações e eu consumi-lo por causa das alegações que ele faz? Deixo-vos esta reflexão. Relativamente ao prazo de validade, já temos falado dos prazos de validade, falámos quando falámos das promoções, falámos quando nos referimos à sustentabilidade, mas a sua importância é de tal forma que dediquei ainda um slide para chamar a vossa atenção para a forma de distinguir entre as duas formas de indicação do prazo de validade. E a distinção é: por um lado, podemos indicar a data limite de consumo, esta é indicada geralmente pelos termos consumir até, e a data de durabilidade mínima, muitas vezes, que também aparece muitas vezes e que se indica através da expressão consumir de preferência antes de. E qual é que é a diferença destes dois tipos de prazo de validade? A diferença é que os alimentos com data de durabilidade mínima, portanto o consumir de preferência antes de, quando ultrapassados o seu prazo, eles podem ser consumidos ainda com alguma segurança, porque o que vai haver são alterações de qualidade, ou seja, não vai pôr em causa a segurança do consumidor. Vai haver alterações ao nível organolético, ou seja, do sabor, do cheiro, da textura. Por exemplo, as bolachas podem ficar moles, o chocolate pode ficar esbranquiçado, mas não é motivo, não vai causar nenhum mal à nossa saúde. São alterações de qualidade. Ou seja, mesmo em termos de sustentabilidade, se guardar estes produtos, mesmo que passe o prazo, consuma-os rapidamente, mas saiba que não vão pôr em causa a sua saúde. Mas atenção, já os alimentos perecíveis, aqueles que indicam data limite de consumo, ou seja, o consumir até, estes nunca devemos ultrapassar esta data. Sempre que produtos como o queijo fresco, o iogurte, que indiquem data limite de consumo, devemos sempre rejeitar estes produtos sempre que for ultrapassada a sua data. E isto porquê? Porque agora sim podemos estar a mexer com a nossa saúde e com a nossa segurança alimentar. Podemos eventualmente ter uma toxinfecção alimentar se consumirmos produtos passado o seu prazo de data limite de consumo. Portanto, muito importante saber distinguir entre os dois. Infelizmente, estas informações, a data muitas vezes não aparece na proximidade da menção, o que é uma reivindicação que nós fazemos, mas tenha esse cuidado. Encontre a data e depois vá ver se se refere a uma data de consumir até ou consumir de preferência antes de, e faça um uso correto destas datas de validade. E a declaração nutricional é outra informação que já existe e que já é obrigatória nos rótulos dos produtos alimentares. E ela não é mais do que a composição média, em termos de calorias e de nutrientes, do alimento. Geralmente aparece sob a forma de uma tabela, como aqui mostramos. Em rótulos mais pequenos pode aparecer sob a forma de texto corrido, é igual, e ela é obrigatória a ser dada por 100 gramas. E quais é que são as informações que nela devem constar? Por um lado, o valor energético ou as calorias, a indicação do teor de lípidos ou gorduras, dentro das gorduras os ácidos gordos saturados também devem vir indicados, os hidratos de carbono, e ainda os hidratos de carbono dos quais açúcares, as proteínas e o sal. Saiba que a indicação da fibra, embora seja facultativa, já há muitos rótulos que a indicam, mas ela não é obrigatória e pode por isso não constar
do rótulo quando estiver a fazer a sua leitura. E isto é muito interessante, é muito útil, e perceber estas informações da declaração nutricional. Precisamente para ajudar o consumidor a compreender e a interpretar corretamente estes valores, têm aparecido diferentes sistemas que tentam ajudar o consumidor de uma forma rápida a avaliar a composição nutricional dos seus alimentos, nomeadamente em termos dos seus teores. Este primeiro que vos mostro faz uma avaliação por nutriente, ou seja, como veem aqui, estes cartões leem-se na vertical em relação à gordura saturada, aos açúcares e ao sal, vêm aqui definidos aquilo que são considerados teores baixos, que são estes que vêm a verde, teores médios e teores altos. E como é que fazemos uso destes cartões? Nós temos estes cartões no nosso site para descarregar se quiserem para levar às compras, e o que faz é compara os valores nutricionais por 100 gramas de cada um destes nutrientes e vai comparar e ver aonde é que cai nesta escala de 3 cores. E vai conseguir saber se os teores são altos, médios ou baixos. E isto vai-nos dar indicação realmente, vai-nos ajudar a interpretar os teores destes nutrientes. Mais recentemente apareceu outra forma de fazer a avaliação nutricional dos alimentos, mais recentemente é o chamado Nutri-Score, também é aplicado a produtos embalados, e se virem, a grande diferença é que, ao contrário do sistema anterior, em que havia uma classificação por nutriente, aqui nós temos uma avaliação, uma nota global que é dada ao alimento em termos de nutrição. E, portanto, o que resulta é uma escala que vai do A a E, portanto, há um código de cores e de letras que se vai traduzir na sua avaliação nutricional, e o A é o melhor e vai numa gradação do B, C, D até ao E, que é o menos interessante do ponto de vista nutricional. E isto para nós é um esquema que parece-nos ser o melhor para o consumidor, o mais rápido, o mais intuitivo. Não só porque está associado a cores, tem estas letras, faz uma lógica interpretativa bastante melhor. Portanto, já sabe, se estiver às compras, já muitos produtos em Portugal apresentam esta sinalética. Quando estiver a comparar produtos no supermercado, nas prateleiras, se eles tiverem esta sinalética, pode rapidamente comparar produtos e ter uma ideia de qual aquele pelo qual deve optar para tornar a sua alimentação mais saudável. E dito isto, chegamos à parte dos mitos. Ora, como comecei por dizer no início da minha apresentação, existem muitas informações que circulam e rapidamente, e nem sempre é fácil ao consumidor saber distinguir aquelas que são verdade daquelas que são mentira. Como não tínhamos tempo para todas, naturalmente, trago-vos aqui uma seleção de mitos, quer sobre emagrecimento, quer sobre a alimentação em geral, e que passava agora em revisão convosco. O primeiro mito tem a ver com devo excluir o pão da alimentação porque este engorda. Isto é uma frase que se ouve muito e que está muito em voga. Ora, em doses moderadas o pão não engorda, naturalmente que ele tem calorias, mas como acontece com a maioria dos alimentos, o perigo é estar no excesso que fazemos dele e o mal vem do comer em excesso. Portanto, não devemos excluir isto. Esta afirmação é falsa. Aliás, vai contra os princípios da alimentação saudável, que, como se recordam, é uma alimentação completa, que não exclui qualquer tipo de alimento. E o pão é um caso desses. Portanto, o valor energético do pão pode variar. Saiba que, de uma maneira geral, devemos optar preferencialmente pelas versões de mistura integral e com sementes, isto porque a sua riqueza em fibra vai ser maior, mas, de uma maneira geral, os hidratos de carbono são uma fonte, todo o pão é uma fonte rica em hidratos de carbono complexos, e que tem um efeito saciante na nossa alimentação. Portanto, não há motivo, antes pelo contrário, de excluir o pão da nossa alimentação. Outro mito, ou outra frase que se ouve muito é os produtos light não engordam. Ora, os produtos light, como se recordam, a indicação light é uma alegação nutricional. E os produtos light, eles vão ter calorias. Atenção, o que significa serem um produto light é que eles, por lei, têm que ter pelo menos menos 30% de um nutriente que também são obrigados a indicar qual é. Ou seja, podemos ter um produto light em açúcar ou podemos ter um produto light, por exemplo, em gordura, e isto tem que vir indicado no rótulo.
E se caírem na tentação de pensar, eu como é light vou comer mais, então aí é que vai ganhar peso de certeza. Portanto, os produtos light é falso dizer que eles não engordam. O que é importante fazermos é consultar mais uma vez o rótulo para conhecer as calorias que no final este produto vai ter face ao seu tradicional. Isto porquê? Porque por vezes um produto diz-se light em gordura, quando ele até é um produto que é natural, que tem muitos açúcares e não é aí que eles vão fazer a redução e portanto não vai haver uma grande diferença em termos de poupança calórica, ou eventualmente para retirar os açúcares podem pôr um pouco mais de gordura para manter a palatabilidade do produto e vai ver que ou aumenta ou mantém o seu valor calórico. Portanto, consulte sempre e compare sempre rótulos de produtos light com os tradicionais para ver de facto se os ganhos são significativos. Nós temos feito muitos testes a produtos light e, em alguns casos, por exemplo, no caso dos iogurtes, dos queijos, do fiambre e dos sumos, de facto vale a pena fazer a substituição. Mas nem sempre é o caso. Portanto, mais uma vez, não descurem a leitura e a importância da leitura do rótulo para comparar as calorias no final, se são ou não vantajosas. Relativamente à água, este é também outro mito que existe, é que a água às refeições engorda, mas bebê-la em jejum ajuda a perder peso. Ora, isto, mais uma vez, é uma afirmação falsa. A água, ao contrário dos alimentos, nem sequer tem calorias, portanto a água não vai engordar, nem vai emagrecer. Portanto, pode ingerir água e deve ingerir água a qualquer hora do dia. Ingerir às refeições, ela pode eventualmente ocupar algum espaço no estômago e fazer com que coma menos e, portanto, nesse sentido, aparentemente emagrece porque come menos, mas não é por causa das calorias que ela traz, porque a água, como vos digo, não tem calorias. Por outro lado, muitas vezes está associado à água morna a capacidade de reter gorduras, isto também não é verdade, não liguei a essas expressões, isso de facto não faz sentido. Agora, existe algumas pessoas que de facto sofrem de alguns problemas de saúde, nomeadamente estou-me a lembrar das pessoas com refluxo. De facto, o que é que acontece? Ao beber água às refeições aumenta o volume do estômago, o que pode fazer pressão no estômago e gerar mais algum refluxo. Neste caso, pode eventualmente evitar beber água às refeições, mas tirando isso, de uma maneira geral, não há razão para tirar água das suas refeições e, mais uma vez, não esquecer as recomendações da Roda dos Alimentos, que sugere pelo menos 1,5 litro de água por dia, todos os dias. Ainda sobre o emagrecimento. Para emagrecer é preciso desintoxicar o organismo. Isto é uma frase que aparece em tudo o que é dietas, existem produtos que falam em serem detox ou depurativos ou purificar o nosso organismo. Isto é uma afirmação falsa, isto não tem qualquer aplicação às dietas. Não existe até agora nenhum alimento ou bebida capaz de desempenhar este papel e, portanto, isto não é verdade. Saiba que o único processo de desintoxicação do nosso organismo é desempenhado ao nível pelo nosso fígado e, portanto, não há dietas nem alimentos capazes de fazer isso. Além disso, muitas vezes as chamadas dietas detox baseiam-se em sumos e bebidas à base de fruta ou de legumes ou até a mistura de ambas e normalmente são dietas até bastante restritivas, ou seja, com muito poucas calorias que podem até tornar-se perigosas e provocar desequilíbrios nutricionais. Portanto, atenção, quando ver esta palavra detox, tenha mais uma vez este espírito crítico e pense 2 vezes. E relativamente aos alimentos de uma maneira geral, também ouve-se muitas vezes dizer que a batata doce é menos calórica do que é comum. E como estão, aliás, já a ver pela infografia, isto não é verdade. Ou seja, crua ou cozida, tanto uma como outra são sensivelmente iguais em termos de calorias. O que acontece é que a batata doce é rica em vitamina A e C, enquanto que a batata comum é mais rica em vitaminas do complexo B. A batata doce fornece ainda cálcio e fibra e tem um índice glicémico mais baixo, fazendo com que a subida do açúcar seja mais lenta. Mas a batata comum, por outro lado, também é rica em vitaminas do complexo B, como vos falei, contém mais proteína e menos sódio. Portanto,
Ambas são boas hipóteses, boas fontes de hidratos de carbono e que devemos alternar entre si para tornar a nossa alimentação mais variada. O que eventualmente também pode pesar na escolha é o preço, enquanto que a batata comum ronda aos 44 cêntimos, no mínimo vai-te comprar batata doce bastante mais cara. Saiba ainda que a forma como nós a confeccionamos, isso sim é que vai acrescentar mais calorias e que a forma mais saudável de consumir quer uma quer outra é sempre a forma cozida. Tudo o que for juntar gordura, nomeadamente a fritura, vai aumentar até duplicar, mais que duplicar, o seu teor calórico e portanto devemos sempre optar por modos de confecção mais saudáveis. Comer ovos aumenta o colesterol. Isto é também outra ideia muitas vezes que circula, que o colesterol dos alimentos vai afetar o nosso colesterol sanguíneo. Isto é também uma afirmação falsa. A verdade é que mais importante do que o colesterol alimentar é o consumo de gorduras saturadas. Essas sim é que influenciam o nosso nível de, nomeadamente, mau colesterol, o LDL, e são essas que nós devemos limitar. Portanto, de uma maneira geral, tenham atenção o consumo das gorduras saturadas para não aumentar o seu, se tem problemas de colesterol, e para não aumentar o seu colesterol sanguíneo. Em relação ao mel, e agora que se aproxima o inverno, também costuma-se dizer uma colher de mel ajuda a curar as constipações. E isto também não podia deixar de ser falso, mais uma vez. A maioria das virtudes, infelizmente, associadas ao mel não estão comprovadas, não estão confirmadas, e é por isso também que não existe ainda nenhuma alegação de saúde que relacione o consumo de mel e os seus benefícios, nomeadamente ao nível das constipações e do trato respiratório. O mel não passa simplesmente de outra forma de consumirmos açúcar. Em relação à manteiga e à margarina, há também muitas vezes a ideia de que a manteiga é mais saudável e que tem menos gordura do que a margarina. E isto também não é verdade. Porquê? Ambas incluem pelo menos 80% de matéria gorda, ou seja, a única coisa que as vai distinguir é a origem dessa gordura, ou seja, enquanto que a manteiga é uma gordura exclusivamente de origem animal, não é? Provém do leite, as margarinas podem ser exclusivamente de origem vegetal ou resultado da mistura de uma gordura vegetal com animal. Normalmente as que temos no mercado são 100% de origem vegetal. Às vezes, ao nível industrial, aqui existem algumas margarinas, nomeadamente para os folhados, que têm esta mistura, mas eu penso que até o que está disponível para o grande público são margarinas exclusivamente de origem vegetal. Portanto, atenção, a diferença entre a manteiga e a margarina não são nem o teor de gordura, nem muito as calorias, mas sim a origem dessa gordura. Uma é animal e a outra é vegetal. Relativamente ao leite, existe também circula muito a ideia de que os adultos não precisam de beber leite. Mas nós já vimos que o leite faz parte da roda dos alimentos e, portanto, o leite é um produto que deve ser consumido por todos. Ora, esta ideia provavelmente surgiu do facto de o leite ser rico em gordura saturada. Às vezes existem pessoas que toleram mal o leite, que são intolerantes à lactose, e possivelmente por aí é que houve esta má reputação que foi dada ao leite. Quando não houver restrições médicas, e estou a falar em particular destas que eu referi, ou de uma alergia ou de uma intolerância, não há necessidade de tirar o leite da nossa alimentação. Ele é, aliás, recomendado em qualquer idade. Mesmo para quem seja intolerante à lactose, já existem inclusivamente leites sem lactose que vêm dar a possibilidade de nós continuarmos a beber, porque o leite não deixa de ser uma excelente fonte de proteína e também de cálcio. Portanto, em todas as idades devemos e todos os dias devemos consumir leite. Não se esqueçam que, obviamente, que as fontes, existem outros laticínios que também nos vão fornecer cálcio, mas relativamente ao leite não há motivo para o excluir da nossa alimentação. E por fim, há sal mais saudável do que outros. Muitas vezes ouve-se falar que este sal especial que é dos Himalaias, ou a flor de sal, ou o sal grosso, ou o sal fino. Há N versões de sal que nós vemos à venda e saibam, não há sal mais saudável do que outro. Não há nada que justifique
comermos ainda por cima mais sal de um tipo do que de outro, porque todo o sal tem o mesmo efeito ao nível da nossa saúde, ou seja, em termos de sódio e dos malefícios que pode causar ao nível da hipertensão e da subida da pressão arterial. Sal é sal, devemos fazer um consumo moderado e devemos ter em atenção que há formas de nós evitarmos, inclusivamente, de reduzirmos o seu teor, recorrendo, como já vimos, a ervas, por exemplo, e as especiarias. Portanto, tenham em atenção, mais uma vez, o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 5 gramas por dia de sal, isto é, mais ou menos uma colher de chá rasa, independentemente do tipo de sal, é importante não exceder estas quantidades. E, dito isto, chegamos ao final da minha apresentação. É isto que tenho para vos dizer hoje. Temos ainda uma sessão agora de seguida, uma sessão de perguntas e respostas. Penso que os participantes terão começado já a colocar as suas perguntas enquanto eu falava. Vamos então ver. Ora, vamos cá ver. É possível reforçar a imunidade através da alimentação? Temos aqui o António Joaquim que nos pergunta. Ora, isto é uma pergunta que até está muito em voga, está muito na moda. De facto, nesta altura do Covid, muitas vezes perguntamos, ou podemos ter a dúvida, será que consigo reforçar a minha imunidade através da alimentação? Ora, infelizmente, os estudos são escassos, a evidência científica em termos de reforço do sistema imunitário através da alimentação é escassa, ou seja, o que sabemos é que para termos um bom funcionamento ou um normal funcionamento do nosso sistema imunitário, devemos fazer uma boa alimentação que nos forneça todos os nutrientes de que precisamos, quer em termos de macronutrientes, quer em termos de vitaminas e minerais, mas não existe ainda evidência que haja algum alimento capaz de reforçar a nossa imunidade. Aqui mais uma pergunta. Dormir bem faz parte do cardápio? Alterar o relógio biológico em consequência de trabalhos por turnos, por exemplo, potencia o consumo de alimentos menos saudáveis? Pois isto é verdade que pode acontecer, mas também não há necessidade que assim o aconteça. Nós podemos fazer uma alimentação saudável em qualquer altura do dia. Podemos por fazermos estes turnos, termos tendência de ter menos vontade de cozinhar, menos vontade de preparar os alimentos e, portanto, comermos melhor. Mas, à partida, eu diria que é possível fazer uma alimentação saudável, mesmo alterando, mesmo trabalhando por turnos e mesmo fazendo horários diferentes do habitual. Deixem-me cá ver. Temos aqui a Maria Silva que pergunta: só tenho tempo para fazer 2 refeições? Sei que não é o ideal, como deve ser feita a repartição ao longo do dia? Ora, efetivamente, nós temos uma quantidade de calorias que devemos ingerir, cada um de nós tem necessidades calóricas específicas e, idealmente, nós não devíamos passar mais do que 3 horas sem comer. Portanto, daí que seja importante fazer esta repartição calórica pelas refeições todas. Eu diria que 5 a 6 refeições é o ideal. O pequeno almoço, normalmente, nós reservamos 15 a 20% das calorias diárias para o pequeno almoço. O lanche da manhã deve ter 5 a 10% também dessas calorias. O almoço, 25 a 30%. O lanche da tarde, 10 a 15% e o jantar, 25%. E, consoante a hora a que se deitar, eventualmente pode sentir necessidade de fazer uma ceia. E, neste caso, as calorias não devem também exceder as 5, 10% das calorias diárias. Portanto, idealmente, eu sei que às vezes é difícil pararmos para fazer refeições, mas idealmente o que nós devíamos fazer é reparti-las ao longo do dia. Até porque, senão, ao saltarmos refeições, muitas vezes até o que acontece é chegamos à próxima com muito mais fome e com muito mais vontade de comer, do que se fizermos de facto, termos este cuidado de estarmos sempre a comer de 3 em 3 horas e fazer as refeições assim repartidas. Deixa-me cá ver. Atualmente recomenda-se a dieta vegetariana? Pergunta a Maria Fernandes. Ela é mais saudável?
Ora, eu diria que é possível fazer uma alimentação vegetariana saudável, aliás, existem inclusivamente recomendações da DGS nesse sentido. O que me parece importante dizer é que se for começar uma dieta vegetariana, é bom que pelo menos no início que o faça com acompanhamento de um profissional de saúde, ou de um nutricionista, ou de uma dietista, porque dependendo do nível de restrição, ou seja, dependendo se é mais ou menos restritivo em termos dos alimentos que escolhe, pode haver algumas carências e pode ser necessário, por exemplo, a suplementação para evitar precisamente carências nutricionais. Portanto, no princípio é importante este acompanhamento para poder aprender a combinar os alimentos, a saber se é preciso fazer suplementação ou não, dependendo dos alimentos que depois vai escolher. Agora, se me diz que uma alimentação saudável só é saudável se for vegetariana, não, isto não é verdade. Aliás, começámos logo por ver, na roda dos alimentos, uma alimentação saudável é aquela que combina tanto produtos de origem animal como de vegetal. A proporção, o segredo está sempre na proporção, é comer nas quantidades preconizadas, mas uma alimentação saudável não é necessariamente uma alimentação vegetariana, peço desculpa, não é necessariamente mais saudável do que uma alimentação que não seja vegetariana. Espero que tenha respondido à sua pergunta, Maria. Mais, tenho aqui o João Mário, que pergunta, para emagrecer devo recorrer ao jejum? O jejum, de facto, isto está muito na voga, fala-se muitas vezes em dietas de emagrecimento recorrendo ao jejum, e o que vos posso dizer é que os estudos que comparam os resultados obtidos por quem pratica o jejum e por quem pratica uma dieta de restrição calórica normal, habitual, não têm grandes diferenças, ou seja, não há vantagem em recorrer ao jejum para um regime de emagrecimento. Aliás, eu diria até que quem faz jejum devia fazê-lo sempre acompanhado de um profissional, porque pode inclusivamente haver patologias de base que são incompatíveis com esta prática. Se fizer o jejum muito prolongado, pode haver até o aparecimento de malefícios, pode causar anemia, pode haver desequilíbrios nutricionais, pode se sentir mal e, portanto, eu diria que a melhor forma de emagrecer de forma saudável é sempre, a regra é sempre simples, é comer menos e gastar mais, portanto, e se possível fazer um bocadinho das duas. Portanto, recorrer ao jejum não é necessariamente melhor. Embora obtenha resultados, não é melhor do que fazer uma dieta de restrição calórica como habitualmente se faz numa dieta de emagrecimento. Ok, deixa cá ver. Eu não sei, esta já foi respondida pela Catarina. Qual a percentagem de álcool que fica absorvida num prato confeccionado com bebida alcoólica? Nós isto nunca fizemos nenhum teste, mas eu diria que à partida o álcool acaba por evaporar com a confecção, com o calor, portanto penso que não é de preocupar as refeições confeccionadas com bebidas alcoólicas. Qual a diferença entre o sal iodado e o sal marinho? Acontece que muitas vezes o sal, quando é refinado, perde alguma das suas propriedades, uma delas pode ser a perda de sal, de iodo, peço desculpa, e daí que seja, muitas vezes as recomendações vão no sentido de se preferir o sal iodado, para termos acesso precisamente ao iodo. Ideias fáceis, práticas e baratas para lanches escolares, pergunta-nos a Filipa Franco. Bem, só isto podíamos passar aqui um dia a falar. Nós temos, podem consultar no nosso site, nós temos muitas dicas de refeições, inclusivamente lanches para crianças, que são até com ingredientes normalmente que elas não gostam tanto de comer, mas que temos umas receitas engraçadas e baratas para sugerir para os lanches escolares das crianças. Convido-vos a espreitar o nosso site. O que é que temos mais? Esta do leite, mais ou menos, eu penso que terei respondido. Se os animais de uma idade adulta não bebem leite porque nós, seres humanos, precisamos, é como vos digo, está preconizado, não há motivo para não bebermos leite na nossa alimentação. Isto é de facto um mito que circula. Penso que respondi quando estava na parte dos mitos. Estou na pré-menopausa e estou a engordar bastante, poderá ter a ver com a alimentação ou não? Pois isto é sempre uma pergunta das senhoras muito comum.
Ora, há muitas razões para este aumento, para que poderão justificar este aumento de peso. O aumento do sedentarismo nós próprios não precisamos de, à medida que as necessidades calóricas também variam ao longo da nossa vida e com a idade e com a nossa atividade física. E, portanto, pode acontecer nós estarmos a comer as mesmas calorias de antes, mas não, de facto não precisarmos. Pode também acontecer não praticarmos exercício físico que ajude a gastar calorias e, portanto, se calhar pode acontecer isto na menopausa. As alterações hormonais também tendem a abrir o apetite e, portanto, existem, enfim, múltiplos fatores que podem justificar. Agora, a última pergunta, tenho aqui do Jorge. Apesar de não existirem alimentos que desintoxiquem o organismo, existem alimentos que ajudam o fígado na sua função de desintoxicar? Eu penso que não. Eu diria que o fígado tem este efeito depurador, este efeito desintoxicante, mas não é por causa dos alimentos. Os alimentos não é os alimentos que fazem com que o fígado funcione, que tem esta função. Portanto, acho que não temos mais perguntas. Estou aqui a dar uma revista, mas não. Pronto. Não havendo mais perguntas, cabe-me a mim fazer o encerramento desta sessão. Gostaria de agradecer a presença de toda a gente, espero que tenham gostado. Deixo-vos aqui alguns contactos, para mim foi um prazer estar convosco e na parceria com a Câmara Municipal da Azambuja. Deixo-vos aqui alguns contactos para terem acesso a mais alguma informação no slide que agora estão a ver. Muito obrigada a todos, bom fim de semana, um bom Dia Mundial da Alimentação, um bom resto de Dia Mundial da Alimentação e, quem sabe, até qualquer dia. Muito obrigada.